Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é Luiz Gabriel, eu faço parte da equipe da Ressurge TV e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o segundo episódio do Futebol pelo Mundo. Nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar Donetsk é o time mais brasileiro da Europa e eu vou te explicar o porquê. Mas antes disso, curte, compartilha, deixe seu comentário e vem com a gente! Mas por que justamente o Shakhtar Donetsk, um time da Ucrânia? Como assim? Já deixou seu comentário? Já curtiu o vídeo? Eu vou continuar, mas você tem que fazer isso. Eu tô vendo, hein? Vamos pontuar algumas coisas aqui. Antes de tudo acontecer, em 2004 chega um técnico romeno, é até um pouco estranho de entender, mas em 2004 chega um técnico romeno apaixonado pelo futebol brasileiro. E o nome dele é Mircea Lucescu. Pensa num cara apaixonado por futebol. Pensa num cara que amava a cultura do futebol brasileiro. Então ele senta, conversa com a diretoria e ele mostra o projeto que ele tem nas mãos. O projeto dele era: vamos contratar o máximo de joias brasileiras possíveis. Vamos trazer para o Shakhtar e vamos vender pelo dobro ou pelo triplo do valor que nós comprarmos essas joias. E é isso que ele faz. Mircea conhecia muito bem a cultura do futebol brasileiro. Ele sabia que o futebol brasileiro era o futebol arte. Infelizmente, nós sentimos falta disso, mas naquela época era o futebol arte. É o país do Pelé, o país do Ronaldinho Gaúcho, o país do Ronaldo Fenômeno, do Zico, do Rivaldo, do Garrincha. Mircea, ele sempre conheceu toda a cultura do futebol brasileiro. Ele sabendo que aqui no Brasil sempre teve joias e sempre vai ter, devido a ter como o futebol ao todo no Brasil um dos esportes mais praticados, o que ele faz? Ele inicia esse projeto. Ele traz olheiros para todos os estados do Brasil. Ele inicia um projeto para conseguir levar o quanto de joias que ele puder para a Ucrânia. E ele consegue. Como assim ele consegue? Eu vou explicar para vocês. Tudo começa em 2004. Em 2004 começa a safra de jogadores daqui do Brasil, jovens, joias brasileiras, iriam para o Shakhtar Donetsk. E aqui começa o projeto do Shakhtar, o projeto do Lucescu a dar certo. Como assim, Gabriel? É simples. Enquanto Barcelona, enquanto Liverpool, Real Madrid estavam se preocupando com grandes joias, com grandes revelações do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro sempre revelou muitos craques para o futebol mundial, o Shakhtar faz diferente. Ele contrata jogadores relativamente com um mercado de valor muito baixo. Vou dar um exemplo aqui, o Fernandinho. Fernandinho, ele sai em 2005 do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que tinha feito uma boa temporada, chegou na final da Libertadores, o Fernandinho vinha jogando muito bem, é contratado pelo Shakhtar Donetsk. Ponto. Até aqui, nenhum outro time grande de prateleira muito alta da Europa tentou contratar o Fernandinho. Só que aí que está. Ele se desenvolveu bem, cresceu. O Shakhtar fez com ele o mesmo que fez com outros jogadores que eu vou citar aqui. Colocou para jogar campeonato ucraniano ou Liga UEFA, que hoje em dia é a Liga Europa, ou então a Champions League, e deixou rolar. O que aconteceu com o Fernandinho? O Fernandinho, depois do Shakhtar, ele vai para o Manchester City, vai trabalhar com o Guardiola. E todos sabem a história do Fernandinho. Apesar de eu só lembrar do Fernandinho pela aquela caneta que ele toma do Vinícius Júnior, o Fernandinho foi um belíssimo jogador. Jogador de Copa do Mundo.
quem levou para um grande da Europa? O Shakhtar. Foi o Shakhtar que pegou aqui. Foi o Shakhtar que veio buscar no Atlético Paranaense para levar para a Ucrânia. Lá jogou o campeonato ucraniano, como eu já falei. Jogou Liga UEFA ou então Champions League. Jogou bem, ganhou títulos. Foi para um time grande, para o City. E lá se tornou multicampeão. Outro jogador que nós podemos citar, o William, do Corinthians. O William é daqui muito novo. O Corinthians acabou de ser rebaixado, as coisas não estavam muito bem. Ele vai pro Shakhtar. Esquece, liso. Joia brasileira. Já sabe. Conseguiu espaço muito rápido, venceu muitos títulos, deu muitas assistências, porque ele tem mais assistências do que gols no Shakhtar. Depois de lá, ele é vendido para o Chelsea. E o que aconteceu com ele no Chelsea? Foi multicampeão no Chelsea. Ganhou Premier League junto com o Mourinho. Ganhou FA Cup. Ganhou o campeonato inglês. Para você ver, jogadores que não atraiu olhares de um Barcelona, de um Real Madrid, de um Liverpool, mas atraiu o olhar dos olheiros do Shakhtar, que já estavam preparados para isso, pois já estava dentro do projeto isso acontecer. E tem outros diversos jogadores. O Elano, que jogou no Santos, jogou no Grêmio, no Flamengo, também passou pelo Shakhtar Donetsk. Outro também que eu quero citar nesse vídeo, Luiz Adriano. Luiz Adriano é o maior artilheiro com 128 gols da história do Shakhtar. Luiz Adriano é um dos jogadores que mais tem gols em Champions League pela camisa do Shakhtar. É preciso falar. Outro jogador que eu também quero citar nesse vídeo, muito importante, que eu não posso esquecer de maneira alguma, Jadson. Faz um dos gols mais importantes da história do Shakhtar, que nós vamos falar nesse vídeo ainda. É uma mistura de coisas que fazem um projeto dar certo. Esse projeto não parou no Lucchescu, porque o Shakhtar viu que deu certo, tanto que virou a mina de ouro do time. Contrata por um valor bem abaixo, contrata por um valor que não vai chamar muita atenção para vender pelo dobro, como fez com o William, como fez com o Fernandinho, como fez com o Fred, que depois que sai do Inter, vai para o Shakhtar, amassa no Shakhtar. Foi um dos jogadores que eu consegui ver ainda no Shakhtar, jogou muito bem. De lá, vai para o Manchester United. Não tem uma passagem muito boa pelo Manchester United, mas convenhamos, quem teve? Complicado. Ainda mais na época que o Fred chegou no momento conturbado no Manchester. Talvez tenha feito a escolha errada, porque tinha outros clubes. Só que foi vendido pelo triplo do que chegou. Outro jogador que nós podemos citar, Alex Teixeira. Podemos citar outros diversos jogadores que tiveram a mesma carreira. E isso não para até hoje. E agora nós vamos falar sobre uma conquista recheada de brasileiros. Um dos títulos mais importantes que o Shakhtar ganhou, recheado de jogadores brasileiros. Dando assistência, decidindo, fazendo gols. Vou lembrar mais uma vez, deixou seu comentário. Eu esqueci de algum jogador que passou pelo Shakhtar? Deixa aqui no comentário, curte, compartilha. Valeu, galera, tamo junto. Agora nós vamos falar sobre a Liga UEFA de 2009, que hoje em dia é a Liga Europa. Adivinha quem ganhou? Com um brasileiro decidindo. Eu vou deixar você adivinhar. Adivinhe quem ganhou a Liga Europa, que era a antiga taça da UEFA, na temporada 2008-2009. Foi o Shakhtar Donetsk. Recheado e liderado pelos jogadores brasileiros, o Shakhtar, naquela temporada, jogou a Champions League. Só que caiu num grupo muito difícil, com o Sporting, que tinha um time muito bem organizado, e com o Barcelona de Lionel Messi. E não deu, não teve outra. Ficou em terceiro lugar, foi para a Liga Europa. Só que eles não sabiam que os deuses do futebol já tinham programado isso. Eles chegam na Liga Europa, enfrentam o Tottenham. Eles ganham do Tottenham numa virada incrível, decidido nos pênaltis.
Passa das oitavas, passa das quartas, passa da semi. Na final, o jogo é em Istambul, na Turquia. Eles vão enfrentar o Werder Bremen, do Diego Ribas. Só que naquela partida o Diego Ribas não joga. Novamente vou repetir. Os deuses do futebol programaram, colocaram na história aquela taça da UEFA para o Shakhtar. Na final, adivinha quem faz gol? Os brasileiros. O Luiz Adriano abre o placar para o Shakhtar. Só que no segundo tempo, o Werder Bremen empata esse jogo, só que nas prorrogações. No minuto 7, adivinha quem faz o gol do Shakhtar? Jadson. Jadson decide a taça UEFA e entra para a história do Shakhtar. Não só do Shakhtar, mas para a história do futebol ucraniano. Naquela temporada, o Shakhtar ter ganhado a taça UEFA foi a ascensão para toda a Europa do futebol ucraniano, pois o futebol ucraniano não era levado a sério pelos outros países, porque sempre chegava, caía na fase de grupo, sempre chegava, caía nas quartas, oitavas de finais da taça UEFA. Só que em 2008, 2009 não. Os deuses do futebol guardaram e programaram a taça da UEFA para o Shakhtar Donetsk, liderado pelo Luiz Adriano, liderado pelo Fernandinho, Jadson e companhia. E aí, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha, deixe seu comentário aqui. Qual foi o jogador que teve a passagem mais marcante que vocês lembram pelo Shakhtar? Eu vou esperar os comentários, hein? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Fica com Deus.